Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos chegar na Tua casa mais uma vez, depois de uma semana tão bênção que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado porque podemos chegar na Tua casa agradecidos por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, nós podemos Te louvar, podemos Te agradecer. E muito obrigado, Pai, porque agora o Senhor nos concede a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Que no nome de Jesus, que possamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. E que tudo o que viemos a fazer aqui, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre várias partes desse fruto do Espírito. E é interessante que cada vez que nós vamos vendo essa questão do fruto do Espírito, parece que vai ficando mais difícil. Na verdade, a gente fala assim, olha, essa parte aqui é difícil da gente seguir, e essa parte aqui é mais difícil ainda, e essa parte aqui... Mas a gente fica pensando assim, quando nós começamos a seguir cada uma dessa parte do fruto do Espírito, nós vamos vivendo uma vida que agrada o nosso Deus. Nós vimos como que nós devemos amar as pessoas. Nós vimos que nós precisamos viver uma vida alegre, mesmo diante das dificuldades. Nós vimos que precisamos ter paz, mesmo diante dos problemas e situações que nós vivemos. Nós vimos que nós precisamos ser longânimos, ou seja, nós precisamos ser tardio para nós ficarmos irados. Vimos que nós temos que ser bondosos, nós temos que ser benignos, nós temos que ser fiéis. Vimos tudo isso. E aí vamos continuar então falando um pouco mais sobre mais uma característica desse fruto do Espírito e como que nós podemos colocar isso no nosso dia a dia e vivermos de uma forma que as pessoas possam ver Cristo em nós. Para isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versos. Enquanto os queridos estão abrindo, a gente precisa lembrar que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo, porque Timóteo, ele era um rapaz jovem, mas ele era o líder, e ele então estava sendo mentoreado ou treinado por Paulo para que ele pudesse assumir igrejas e liderança onde ele estava. Então o livro de Timóteo, ele vai contar esses conselhos que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que valeu para Timóteo, mas vale para a gente também. E nisso, o apóstolo Paulo vai falando assim, olha, é importante você viver assim, não pode viver dessa forma. E ele vai falando como, então, que deveria ser a conduta de um cristão de verdade. E dentre estes conselhos todos, lá no verso 23 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo está dizendo assim, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Olha que interessante, ele é direto, né? Ele fala assim, gente, não discute essas coisas, isso aí só vai dar briga, não vale a pena. Olha o 24, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então ele está dizendo assim, olha, não fiquem metidos em brigas, pelo contrário, sejam mansos, e quando for repreender, ainda sejam mansos nisso também. Nós vemos que para nós sermos mansos para com as pessoas, pode ser fácil dependendo da situação que nós estamos, não é verdade? Mas tem muitas vezes que para a gente conseguir ser manso, a gente fica pensando assim, como é que a gente vai fazer isso? E às vezes a gente pode ter um conceito diferente do que realmente mansidão significa. E é isso que a gente vai estar falando no dia de hoje.
E você sabe que teve um momento que Jesus estava lá no Sermão do Monte, toda aquela multidão lá, são vários capítulos do livro de Mateus, e ele vai dando muitos e muitos conselhos de como que as pessoas deveriam viver. E dentre esses conselhos todos, os irmãos não precisam abrir, mas é um verso bem pequeno, Mateus 5,5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus diz isso no Sermão do Monte. É um verso muito pequeno, mas é um verso muito profundo. E ele é tão profundo que nós vamos passar amanhã conversando sobre ele e vendo como que nós podemos viver assim. A gente pode pensar assim, o que poderia ser nesse verso que Jesus colocou, né? Que ele falou assim, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Tem um comentarista, ele fez um comentário do livro de Mateus, que eu gostei bastante e queria compartilhar com os irmãos. O Fritz Heinecker é esse rapaz aí. Ele é um teólogo alemão e também ele é pedagogo. E ele, no seu livro do comentário de Mateus, ele coloca essa frase, ele fala assim, mansidão é ser amável sem amargura. Então aí ele parafraseia o texto de Jesus dizendo, portanto, são bem-aventurados os que são capazes de suportar sem amargura e sempre de modo amigável as cargas pesadas que lhes são impostas. Aí a gente olha assim, a gente fala assim, olha, não é apenas carregar, mas é carregar sem a amargura as cargas que são impostas para cada um de nós. O comentário dele foi bem interessante, porque muitas vezes, queridos, nós até carregamos as cargas, mas a gente fala assim, eu faço isso no trabalho porque senão eu vou perder o emprego. É por isso que a gente carrega as cargas e a gente engole as coisas, mas é porque senão eu vou perder o emprego. Ou na família, a gente acaba aceitando e fica quietinho, mas por quê? Porque a gente não quer ficar mal com os familiares, porque pode ser que lá na frente a gente precise deles. Então a gente fala assim, é melhor engolir isso aqui, porque senão depois vai dar errado lá na frente e eu não vou conseguir a ajuda deles depois. Ou na vizinhança, a gente fala assim, não, eu vou aguentar isso porque eu sou crente, né? E aí os outros vão falar assim, olha lá o que está acontecendo na casa do crente. Então aí a gente acaba sendo manso, entre aspas, e aguentando as cargas pesadas que são impostas para a gente por causa disso. Ou na igreja, quando acontece alguma coisa, nós demonstramos que somos mansos e aguentamos as cargas porque a gente quer mostrar que somos espirituais. Mas, na verdade, queridos, a gente não está sendo amigável e a gente não está fazendo isso sem amargura. A gente fica assim, ele vai ver. Quando puder, eu vou devolver essa situação. O senhor está vendo, né, senhor? Pesa a mão sobre essa pessoa. Mas diante das pessoas, nós estamos ali calmo, sereno e tranquilo. Mas dentro da nossa cabeça, a gente fala, queima, senhor, essa pessoa. Ou então, a gente fica assim, ele vai ver. Um dia ele vai precisar de mim. E quando ele precisar de mim, ele vai comer na minha mão. E a gente começa a fazer isso. Mas então a gente carrega a carga, mas não é de forma amigável e sem amargura. Pelo contrário, é com amargura. E a gente fica remoendo isso. É isso que acontece. E a gente fica pensando assim, isso não é mansidão, queridos. Isso não é. E uma outra coisa, além da gente ver o que não é mansidão, que é o que a gente muitas vezes faz, às vezes a gente tem um conceito errado do que seja ser manso. Então, primeiro nós vamos ver o que não é ser manso, para que depois a gente possa ver o que realmente é ser manso. Bom, o conceito errado sobre mansidão não é ser passivo. Não é. Passivo é aquele que aceita tudo que se fala e aquilo que é decidido. Então as pessoas falam, nós vamos fazer assim. Então tá bom. Não, agora nós não vamos fazer mais assim. Então tá bom. Agora nós vamos para lá. Então tá bom. E a pessoa ela é passiva, ela não toma iniciativa, ela não reage às situações que acontecem. Ela aceita tudo que lhe é imposto e tudo que é falado. Manso também não é ser covarde. O covarde é aquele que tem medo dos desafios e das situações. Quando surge um desafio, ele fala assim, ele já desiste antes de começar. Por quê? Porque ele acha que não vai dar certo. Então ele foge dos desafios e ele foge das situações porque ele tem medo. E ser manso também não é ser tímido.
Às vezes a gente vê aquela pessoa bem quietinha e fala assim, ele é manso. Não necessariamente essa pessoa que está quietinha significa que ela é mansa. Você não sabe o que está acontecendo aqui na cabeça dela, não é verdade? O tímido, ele não se expressa publicamente, mas ser manso não é ser tímido. Tanto é que vamos ver duas pessoas. A primeira é Jesus, claro. Jesus, em Mateus 11, 29, diz assim, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso, para a gente aprender com ele. E a gente pode parar para pensar, Jesus era passivo? Jesus não era passivo. Jesus viu uma situação acontecendo no templo e aquilo estava totalmente errado. O que ele faz? Passa a mão no chicote e chega lá e fala assim, vocês estão fazendo tudo errado. E ele vai e ele enfrenta aquelas pessoas. Então Jesus não era passivo. Aí você fica pensando assim, e quando Jesus lidava com os fariseus, ele lidava com as autoridades, ele falava assim, não é desse jeito como vocês estão fazendo. Então Jesus, ele não era passivo. E Jesus, será que ele era covarde? Jesus recebe a missão mais impossível que existe, que era vir ao mundo e morrer na cruz por todos nós. Você já parou a pensar? Quando ele chegou aqui, ele já sabia que ele ia morrer, ele já sabia como é que ia ser isso. E ele poderia, no meio do caminho, falar assim, você quer saber? Eu acho que eu vou fazer de um jeito, vamos dar um jeitinho. O brasileiro tem um jeitinho, né? Jesus podia dar aquele jeitinho, mas não, ele vai, ele entende qual era a missão, e ele vai a missão até o fim, e ele cumpre. E ele fala assim, Senhor, está consumado. Ou seja, ele não era covarde. Ele sabia quais eram os desafios que ele iria enfrentar, e ele enfrentou todos esses desafios. Mas ele era manso. Mas Jesus também, será que ele era tímido? Jesus ele falava às multidões o tempo todo. E além dele falar às multidões o tempo todo, ele também falava às autoridades, e ele não falava assim, esse aqui eu não vou conversar porque vai que... Não, ele sabia se expressar publicamente o tempo todo. E às vezes a gente pode pensar assim, mas isso era Jesus, né? Jesus é outro nível. E realmente, Jesus é outro nível. Mas teve uma outra pessoa, também na Bíblia, e que era uma pessoa muito mansa. Lá no livro de Números, no capítulo 12, no verso 3, diz assim, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Isso aí está lá em Números, no capítulo 12, verso 3. E aí a gente pode pensar assim, será que Moisés era passivo? Moisés, quando ele está descendo do monte, ele vê aquele pessoal adorando o bezerro de ouro, ele podia falar assim, então já que vocês vão adorar o bezerro de ouro, então tá bom, assim. Foi isso? Não, ele já chegou lá e começou a falar, o que vocês fizeram? E ele discute, briga com aquele pessoal, por quê? Porque ele sabia qual era o certo e ele se impõe, ele se posiciona frente àquela situação que tinha acontecido com o bezerro de ouro. E teve outras situações no deserto que os irmãos sabem como que Moisés se posicionou frente às pessoas. Será que Moisés era covarde? Ele recebeu uma missão de pegar quase 2 milhões de pessoas, ou seja, quase 2 cidades de Campinas inteira, e levar do Egito até a Terra Prometida por 40 anos. Essa era a missão dele. E ele fez isso? Ele fez. Ele poderia falar assim, mas tudo isso? Não vai dar certo. Ele poderia ter desistido no meio do caminho. E olha que o povo não queria ir, hein? E o povo ficava o tempo inteiro reclamando, querendo voltar. Mas ele tinha uma missão e ele não desistiu. Ele não era covarde. Ele sabia qual era, sabia que Deus estava com ele e foi até o fim. Será que ele era tímido? Deus falava com ele e ele falava com o povo. Se ia doer ou se não ia doer, se era para repreender, se era para consolar, Deus falava com ele e ele falava com o povo, ele falava publicamente e as pessoas entendiam que era Deus falando através de Moisés. Então a gente pode pensar assim, isso não é mansidão, mas as pessoas falam assim, as pessoas acham que ser manso é isso, mas na verdade manso não é, queridos. Manso é uma coisa bem diferente e bem necessário de nós vivermos. Então, o que seria então? Bom, queridos, mansidão é totalmente diferente. Ser manso é nós sermos submissos à vontade de Deus. A gente tem os nossos planos, a gente tem os nossos sonhos, nós temos as nossas vontades e nós deixamos tudo isso para seguir o que Deus tem para cada um de nós.
Em Romanos, no capítulo 6, verso 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E assim como vocês consideram mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: gente, vocês morreram para a vida de vocês que vocês tinham antes, para que agora vocês possam ter uma vida que agrada a Deus. Então agora vocês não seguem mais a sua própria vontade, agora você segue a vontade de Deus para você. Isso é diferente. E além de nós sermos submissos à vontade de Deus, nós precisamos estar debaixo do controle de Deus. E aí você fala assim, mas não é a mesma coisa? Não, é parecido. Porque você pode estar sobre a vontade de Deus, mas você vai estar na vontade de Deus fazendo do seu jeito. Então vamos supor que Deus fala assim, você vai ser missionário em tal lugar. Eu falo assim, tudo bem, eu vou. Eu chego lá e falo, bom, mas vai ser assim, vai ser assim. Então você começa a controlar aquilo, na vontade de Deus, você faz da sua forma. Pode ser o pastor da igreja fazendo da forma dele. Pode ser um líder que ele está na função que Deus o colocou, mas ele age da forma como ele quer. Ele tem o controle da situação, mas nós temos que deixar Deus dar o controle da situação da nossa vida. Nós temos que estar na vontade dele e deixar ele controlar todas as nossas ações. E aí vem aquele verso, que é um verso muito conhecido e que a gente gosta de falar para os outros, não para a gente. Que é aquele texto que diz assim, Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente fala isso para as pessoas, né? A pessoa fala assim, eu estou passando por essa situação. Você fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas e quando é você que está passando por aquela situação? Aí você lê esse verso e fala assim, é difícil entregar o caminho para o Senhor e confiar nele, mas Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? O Senhor fala assim, então, você vai entregar para mim a sua vida de verdade? Você vai confiar em mim de verdade para que eu possa fazer? Então, nós precisamos estar submissos à vontade de Deus e entregar toda a nossa vida para que Ele possa falar como que as coisas devem acontecer. Quando Moisés sai do Egito para poder chegar na Terra Prometida, quando a nuvem subia e andava, ele ia junto. Quando a nuvem descia, ele parava. Ele sabia, vamos supor, as pessoas falavam assim, Moisés, amanhã a gente vai continuar? Ele fala, não sei, se a nuvem subir, a gente sobe, a gente vai, se a nuvem não subir, a gente fica. E às vezes a nuvem ficava muito tempo, e às vezes a nuvem andava. Aí você fica pensando assim, e a coluna de fogo também acontecia isso. Então quando Deus agia, eles agiam. Quando Deus parava, eles paravam. Então você tem que estar sobre a vontade de Deus e sobre o controle de Deus também. O manso, ele é assim. E além disso, nós temos que ter a força sobre o controle. Queridos, a força sobre o controle é interessante, né? Sabe quando as pessoas pegam e... a gente vê muito isso, né? Eu atendi o público bastante tempo no governo e a gente atendia todo tipo de gente. Então, às vezes, tinha algumas pessoas que chegavam à mesa, tinham esperado um certo tempo, eu falava, olha, precisa disso daqui. A pessoa falava assim, mas você sabe com quem que você está falando? Aí eu pensava assim, nossa, né? Então, sabe quando a pessoa, ela pega e começa a querer falar quem que ela é? Porque você não pode falar assim comigo. E a gente fica pensando, quando você tem a força sob o controle, você sabe quem você é. Mas as pessoas não precisam saber. Você sabe quem você é em Deus. E isso te basta. Você não precisa impor, você não precisa subjugar, você não precisa humilhar as pessoas para que as pessoas possam fazer aquilo que precisa ser feito. Você não precisa disso. Por quê? Porque você é o manso e você sabe que é Deus que dá autoridade a você para que as coisas possam acontecer. E isso é complicado, queridos, porque quanto mais você começa a subir numa organização, quer seja religiosa, quer seja profissional, quer seja acadêmica, a possibilidade de você falar assim, não, mas você sabe com quem que você está? Você sabe que você não tem nem nível médio, está falando comigo que é pós-doutor de não sei o que. É muito fácil da gente pegar e fazer isso, mas o manso, ele não humilha as pessoas nessa. Ele tem força, mas ele não precisa demonstrar a força dele na situação.
E isso às vezes acontece a gente quando a gente tem um direito de alguma coisa e a gente quer impor o direito goela abaixo das pessoas. Mas é meu direito, porque no artigo tal da Constituição e você quer, sabe, você fica pensando, mas não, queridos, você pode ter a força, mas isso tem que ter o controle. Isso aconteceu com Jesus uma vez. Jesus estava para ser preso e aí os soldados vêm para poder pegar Jesus. O Pedro já passa a mão numa faca e vai para poder... E aí Jesus fala assim, em Mateus 26, ele diz assim, coloca a espada de volta no seu lugar. Isso aí Jesus conversando com Pedro. Pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você não acha que eu posso pedir a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus disse isso para Pedro. Queridos, no Antigo Testamento, um anjo matou todos os primogênitos do Egito. Um anjo. E ele está falando assim, poderia ser 12 legiões de anjos. Cara, querido, se um anjo já faz um estrago que fez, imagina 12 legiões. Então Jesus falou assim, rapaz, eu sei a força que eu tenho, mas eu não preciso. É para ser assim. Se é a vontade de Deus que isso aconteça, mesmo que eu tenha essa força, eu vou deixar essa força sob controle, porque as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. Então a gente pode ter a força, mas tem que ter sob o controle de Deus. Tem um rapaz, um escritor chamado Hernandes Dias Lopes, ele também fez um comentário sobre o livro de Mateus, e ele fala assim, ele parafraseia o texto de Mateus 5,5, igual o Heinecker fez, mas ele fala assim, bem-aventurado o homem cujos instintos e paixões e impulsos estão sob controle. Bem-aventurado o homem que aprendeu a dominar-se. Olha só isso, né? Porque você tem aquilo, mas você fala, não está na hora, não é desse jeito. Mas isso, queridos, é só Deus para fazer um negócio na gente, não é verdade? Mas a gente vamos continuar para o próximo. O próximo diz assim, disposição de sofrer o dano. Quem nunca ouviu a frase, eu não levo desaforo para casa? Se o negócio, nós vamos resolver isso agora, aqui. E a gente ouve isso, não é? Do jeito que vem, devolve. Do jeito que vem o tapa, eu já devolvo o tapa. É assim muitas vezes. E a gente acha que isso é o certo. A gente acha que aí a gente mostra que nós somos bons. E a gente mostra que nós estamos por cima. Mas, queridos, o manso, ele não luta para defender a própria honra. Porque, na verdade, ele é servo de Deus. Ele não precisa garantir a seu próprio eu. Ele é servo do Senhor. E se ele tiver que passar por alguma situação... Lembra da igreja primitiva? Na igreja primitiva, como é que era a situação deles? Mas a Bíblia diz que Deus ia acrescentando a eles conforme o tempo ia passando. Mas aquele pessoal, será que eles defendiam a própria honra? Ou eles defendiam a honra do Senhor? O manso, ele não reivindica os seus próprios direitos. Ele não precisa. Teve uma vez que Jesus falou assim para os discípulos, vão lá em Samaria e tenta achar um lugar para a gente dormir. E aí os discípulos foram. Chegou lá, os samaritanos falaram assim, mas não tem lugar para vocês aqui não. E aí eles voltam. E aí quando eles voltam, eles falam assim, isso está lá em Lucas no capítulo 6, Lucas capítulo 9, verso 54. Os discípulos voltam e falam assim, Senhor, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para consumir eles? Então quando eles voltam mordidos. Por quê? Porque não deram pouso para eles. Então eles estão assim, né? Mas aí Jesus responde, o verso continua, mas Jesus voltando os repreendeu e seguiram para uma outra aldeia. Jesus falou assim, eles não querem receber? Tudo bem, vamos para a próxima. Mas não, a gente não quer levar desaforo para casa, a gente quer resolver aquele negócio na hora. E a gente é assim. Mas quando nós somos mansos, nós sofremos o dano. E nós sofremos o dano porque nós não lutamos por nós, nós lutamos pelo reino. E quando Deus está conosco, Ele faz as coisas da forma como Ele acha que deve ser. E a forma de Deus é muito melhor do que a nossa. E a gente fica pensando assim, mas Jesus não podia ir lá? Podia, mas precisava? Não precisava. Então isso muitas vezes vai acontecer conosco. Muitas vezes nós vamos levar desaforo para casa. Mas isso não significa que você é um fraco, ou isso não significa que você perdeu a briga. Porque nós não estamos aqui para brigar, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para servir o Senhor.
E muitas vezes isso pode deixar outra pessoa pensando assim, mas por que ele não revidou? Mas por que ele é assim? E aí isso vai ficar na cabeça da pessoa. E a pessoa vai. Aí você fala assim, sabe o que é? É que eu sou um cara diferente, é que Jesus habita no meu coração. Olha a forma de você levar o evangelho de uma forma diferente, que às vezes você não tinha pensado antes. Então, às vezes você fala assim, eu não sei pregar o evangelho, mas viva. Porque quando você vive assim, as pessoas olham para você diferente pelas ações que você está tendo. Vamos ver alguns conselhos que a palavra de Deus dá para a gente, para que a gente possa viver essa mansidão. Queria que os irmãos abrissem comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versos. Enquanto os irmãos estão abrindo, é interessante lembrar que Pedro, ele estava com Cristo, e quando Jesus vai aos céus, ele continua a missão que Deus tinha dado para ele e para todos os demais. E os irmãos sabem que foi uma perseguição enorme que eles passaram depois que Jesus subiu aos céus. Mas o Espírito de Deus estava com eles. E pelo Espírito de Deus estar com eles, eles seguiram adiante e eles fizeram o que fizeram porque Deus estava com eles. E aí Pedro, quando ele escreve a carta dele, ele diz assim no verso 13. Então, olha a experiência que ele já tinha passado. Pela experiência que ele já tinha passado, ele fala assim, ora, quem é de maltratá-los, se vocês forem zelosos com a prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Olha só que interessante, ele está dizendo assim, vocês têm uma fé. Quando alguém chegar para poder questionar isso, estejam preparados para que vocês possam falar aquilo que vocês são, aquilo que vocês creem e aquilo que vocês vivem. Mas olha como que tem que ser feito isso, verso 16. Mas façam isso com mansidão e temor. Porque tem gente que é assim, né? Eu levo o evangelho e falo mesmo, doa quem doer. Não, o texto está dizendo, olha, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, ou seja, com sabedoria, que você vai levar às pessoas aquilo que nós cremos. Não é brigando nas redes sociais, não é dessa forma que você vai conseguir levar o evangelho às pessoas. Mas nós temos que fazer isso com mansidão, com temor e com sabedoria. E aí as coisas vão ser diferentes. De modo que, olha só, de modo que aquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então não é, quando nós fazemos isso, a gente nos rebaixamos ao mesmo nível que essas pessoas vêm para poder nos brigar conosco. Mas quando nós respondemos dessa forma, o texto diz, eles ficam envergonhados quando eles recebem uma resposta diferente. E lá em Provérbios diz que a resposta dura suscita ira, mas a mansa é diferente. Nós somos chamados para vivermos um jeito diferente. E isso é no dia a dia, queridos. Isso faz uma diferença muito grande. Mas tem um outro conselho. E o outro conselho está lá em Gálatas. No capítulo 6, no verso 1, ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são... aquele conselho anterior era para aquelas pessoas que são de fora. Esse aqui é o conselho para os de dentro. Então, com os de fora a gente age daquela forma. E para os de dentro? Para os de dentro ele fala assim, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um também não seja tentado. E o que acontece muitas vezes na igreja é quando a pessoa é pega em pecado, você fala assim, tá vendo? E aí todo mundo acusa, e aí pessoal, você pisa e dá aquela esfregada ainda na pessoa por aquela situação que a pessoa passou. Mas ele está dizendo assim, não, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. É para restaurar, não é para acabar de quebrar a pessoa. E você vai restaurar como? Com mansidão. Essa mansidão
vem do Senhor. A forma como nós temos que lidar com os irmãos vem do Senhor. E ele ainda fala assim, e cuide-se para que... Porque assim, a gente às vezes taca o dedo na cara da pessoa, mas amanhã é nós que estamos caindo no mesmo erro que a pessoa caiu. Não é verdade? Então ele fala assim, você vai restaurar, mas você também vai tomar cuidado, porque senão você é o próximo, que você cai na mesma situação que a pessoa caiu. Então esses dois conselhos, os de fora e para os de dentro, fala que nós precisamos ser mansos. E ser manso é ser firme. Nós temos que ser firme naquilo que nós cremos. Nós temos que repreender, mas é com amor. É no intuito de ajudar as pessoas. E nós temos que vigiar para que a gente possa continuar o quê? Nós possamos continuar nessa sã doutrina que Deus tem proposto para cada um de nós. E quando a gente analisa tudo isso que a gente viu, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Bom, nós temos que deixar de fazer algumas coisas e nós temos que começar a fazer outras. Precisamos dessas duas coisas. Temos que deixar de ser passivos. Queridos, nós não podemos ser passivos. Nós fomos chamados por Deus para nós nos posicionarmos. Nós precisamos nos posicionar naquilo que nós cremos, nós temos que nos posicionar frente às coisas que acontecem, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser firmes nisso. Nós não podemos ser covardes. Nós precisamos aceitar a missão que Deus deu para cada um de nós e cumprir essa missão até o fim. E não desistir no meio do caminho. Nós temos que aceitar e cumprir. Lembra? Nós aceitamos a vontade e o controle de Deus sobre a nossa vida. E nós não podemos ser tímidos, queridos. Nós precisamos viver e falar aquilo que o Senhor tem posto na nossa vida. Nós precisamos viver e falar. Tem gente que é cristão 007. O cristão 007 é aquele que ninguém sabe que ele é cristão, porque ele nem fala e nem vive, para que as pessoas não percebam que ele é um agente secreto. Mas o agente secreto, ele não está mostrando e nem vivendo aquilo que Deus fez na vida dele. Se é que Deus fez alguma coisa também, porque para a pessoa viver dessa forma, será que ela é cristã de verdade? Então, nós não fomos chamados para isso. Pelo contrário, nós precisamos negar a nós mesmos e nós precisamos seguir a Cristo. E negar a nós mesmos é estarmos submissos à vontade e ao controle de Deus na nossa vida o tempo todo. Não é só hoje, não é só quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, não é só quando a gente batiza, mas é dia após dia. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que já emenda outra segunda, e assim nós vamos vivendo, negando a nós mesmos e seguindo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos viver cada momento negando o nosso eu. Quando nós fazemos assim, nós somos submissos a Ele. Mas nós também precisamos ser sábios em como que nós vamos lidar com as pessoas. Nós precisamos nos posicionar, mas nós temos de que pedir sabedoria para Deus de como que nós vamos manter esse posicionamento. Para quê? Para que nós possamos falar na hora que tem que falar, se calar quando tiver que calar. Porque é Deus que vai falar. Você lembra? Teve momentos em que Jesus falou, teve momentos em que Jesus ficou calado. Aí você fica pensando assim, por que Jesus não falou o tempo todo? E por que Jesus não ficou calado o tempo todo? Porque tem a hora certa de falar, tem a hora certa, o local certo e com a pessoa certa. E tem horas que o Senhor fala assim, não, deixa que eu estou trabalhando ainda, depois você age. Nós precisamos dessa sabedoria do Senhor para isso. E aí quando nós somos mansos, nós vamos saber como, nós vamos entender, estarmos sensíveis ao direcionamento de Deus para nós agirmos assim. E nós precisamos estar dispostos a sofrer o dano. Sabe aquela expressão engolir sapo? Né? Às vezes as pessoas falam assim, fulano de tal engoliu sapo, ou levou o desaforo para casa. Mas aí, queridos, isso vai acontecer, mas nós vamos fazer isso sem guardar rancor e sem guardar mágoa. Porque como a gente viu no comecinho, nós temos que agir assim, mas é sem guardar o rancor. Não é do tipo, ele vai ver só. Quando der eu pego esse cara. Não é desse jeito.
Mas é assim, Senhor, eu perdoo. Nós vimos isso hoje de manhã, não é? A lição de hoje de manhã é sobre perdão. Então, o manso, ele perdoa. E ele vai ter que perdoar muito. Por quê? Porque ele aceita a viver sobre o direcionamento de Deus e as pessoas vão vir contra. As pessoas vão vir querendo. O inimigo não quer que nós venhamos a viver dessa forma. Então as coisas vão vir, mas nós vamos precisar viver de forma mansa, sem mágoa, sem rancor, sem desejar vingança para com as pessoas, mas continuando amáveis e servindo a Deus para aquilo que Ele nos chamou. É assim que a gente precisa ser. E aí a gente pergunta, é fácil fazer isso, queridos? Não, não é fácil. Na verdade, é impossível nós vivermos assim por nós mesmos. E é isso que nós temos visto todas as vezes que nós estamos tratando sobre esse estudo, nós vemos que cada parte do fruto do Espírito é impossível nós vivermos da forma como Deus propõe para nós, da nossa forma. Nós precisamos do Espírito do Senhor sobre nós para que Ele possa fazer isso na gente. Nós por nós mesmos nós não conseguimos, mas é com a ação do Espírito Santo na nossa vida em que isso começa a ser possível, porque a ação é dele, a transformação vem dele, não vem de nós. É o Senhor que muda a forma como nós conseguimos viver. Por isso nós somos totalmente dependentes do Senhor. E é por isso que a gente precisa dele. E é por isso que é dia após dia essa comunhão, esse relacionamento que nós precisamos de Deus, com Deus, para que nós possamos começar a viver dessa forma. Então, queridos, o desafio de hoje é para que nós possamos viver de forma mansa, deixando de fazer as coisas que nós estamos fazendo e começando a viver da forma como Deus quer que nós venhamos a viver. Quando nós começamos a fazer assim, queridos, as pessoas vão ver Cristo em nós. E quando as pessoas começarem a ver Cristo em nós, nós vamos estar cumprindo aquilo que Deus propõe para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que mostra para a gente na Tua palavra a forma como o Senhor deseja que nós venhamos a viver. Perdoa-nos, Pai, pelas muitas e muitas vezes que nós não somos mansos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós brigamos, nós discutimos, nós revidamos, nós somos vingativos, nós às vezes ficamos quietos, mas ficamos remoendo essa situação toda. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não nos posicionamos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós muitas vezes envergonhamos o Teu nome, ou muitas vezes nós nos ocultamos e as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que possamos estar submissos à Tua vontade e ao controle do Senhor sobre a nossa vida, que nós possamos, Pai, ter sabedoria em como que nós podemos nos posicionar frente às situações que a sociedade tem nos colocado, e que no nome de Jesus, que nós possamos aprender a sofrer pelo Teu nome, para que nós possamos viver aqui e pagarmos o preço por nós servirmos a Ti. Porque com certeza sim, Pai, as pessoas vão poder ver o Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a vivermos assim, dia após dia, para que o Teu nome seja conhecido em todas as nações. No nome do Senhor Jesus. Amém.